E nós vamos conversar com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia quem nos acompanha. Wagner, segundo um relatório do Programa de Meio Ambiente da ONU, existe um rápido crescimento dos casos de litigância climática no mundo, ou seja, pessoas recorrendo à justiça no âmbito do chamado direito climático. Em 2017, eram ao menos 884 processos em 28 países. Em 2020, esse número já chega a 1.550 em 38 nações. Como que tem funcionado a chamada litigância climática, Wagner? Veja, Glauco, esse é um instrumento muito importante que os colegas do direito têm usado com cada vez mais, como você mostra muito bem, que é justamente processar aí governos e eventualmente até empresas, né? No caso da Holanda, se processou uma empresa envolvida com petróleo, no qual, por meio desse processo, eles procuram fazer com que a legislação ambiental referente à diminuição da emissão de gases de efeito estufa seja cumprida, né? E, ao mesmo tempo, em outras situações, exige também que os órgãos de fiscalização ambiental ponderem as questões da mudança climática com maior vigor, né? À luz de evidências como, por exemplo, o último relatório do IPCC, agora o sexto documento, que mostra claramente um aumento importante do aquecimento global. Então, são situações, por exemplo, né, onde você tem um governo que dá a chamada pedalada climática, né, ou seja, usa algum tipo de artifício, de artimanha, para apresentar um compromisso internacional, por exemplo, aquém do que ele apresentou em outro momento, né? É justamente a situação no Brasil atual, por exemplo. Aliás, a frase ficou curiosa considerando a nossa rede aqui, mas enfim. Então, nós temos aí algumas situações importantes, né? No caso brasileiro, nós tivemos uma ação agora de agosto, setembro, envolvendo Porto Alegre, uma juíza de Porto Alegre concedeu um recurso importante, né, nessa perspectiva da litigância climática, exigindo do IBAMA maior rigor, por exemplo, no licenciamento de usinas termoelétricas para geração de energia. São algumas vitórias que a gente começa a assistir, né, inclusive no Brasil já, Glauco. Isso é muito importante porque, de algum modo, a gente consegue ter um aliado fundamental, que é justamente os colegas da área do direito ambiental, que estão aí baseados em temas como princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada, no direito intergeracional, estão trazendo aí compromissos mais reais, né, cobrando compromissos mais reais e dirigentes que estão aí à frente das questões climáticas, eu diria ambientais também no Brasil e no mundo. E os países firmam, né, por meio, por exemplo, de mecanismos como o Acordo de Paris, metas que às vezes não são metas específicas, né, Wagner, de redução de gases de efeito estufa, mas estabelece ali um compromisso para limitar o aumento da temperatura da Terra, né, o conjunto desses países. E quando a gente vê esse tipo de compromisso sendo assumido e observa as ações, por exemplo, de um Estado como o Estado brasileiro ultimamente, percebe-se que, obviamente, isso não vem sendo cumprido. Daí que se abre essa possibilidade de recorrer à justiça para o cumprimento dessas metas, ainda que elas não sejam metas muito detalhadas do ponto de vista ali de, olha, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas tendo a meta geral, é possível cobrar as ações de um Estado nacional para justamente cumprir aquilo que foi estabelecido no Acordo de Paris, por exemplo, Wagner? Exatamente, Glauco, você foi muito preciso, mais claro até do que a minha explicação, te agradeço aí. De fato, o que se busca é isso, né? Você tem uma meta, né? Ela tem que ser especificada, ela tem que ser buscada fundamentalmente, né? E se você tem aí ao longo do tempo a mudança de compromisso, né? No caso brasileiro, por exemplo, o governo atual acabou de apresentar um compromisso de redução de gás de efeito estufa, onde em vez de pegar o dado de 2005, que era que todo mundo a matriz, né, a partir da qual você deve cortar, ele adotou 2020, ou seja, você vai reduzir o mesmo percentual, só que com um volume de emissão muito maior, né? Isso está sendo chamado aí de pedalada fiscal. Alguns colegas fizeram um cálculo como 400 bilhões de gases de efeito estufa de volume. Isso é de uma unidade que não é o caso de dizer aqui agora, né? Equivalente de CO2, enfim. Mas, de qualquer modo, independente disso, houve, com esse tipo de ação, um aumento, né? O compromisso diminui, em que pese se manter a quantidade proporcional. Não sei se fica claro. Quer dizer, você tinha
um volume X, né? Sobre esse volume você tirar uma parte. Agora você tem um volume maior e vai tirar a mesma parte. Então, na verdade, você está tirando menos sobre o total, né? Em função disso, uma série de jovens está promovendo uma ação contra o governo federal, por exemplo, baseado nessa justiça climática, baseado no direito intergeracional, baseado na litigância climática, né? E eu tenho certeza que serão bem-sucedidos nessa ação, porque, de fato, se nós pegarmos o histórico, por exemplo, no Brasil, nós vamos ver que depois que o governo Lula apresentou o compromisso de redução lá na reunião de Copenhague, nós tivemos um decreto ali do clima, né, que é de 2009, que foi regulamentado depois por decreto. A lei do clima instituiu, por exemplo, a Política Nacional de Mudança Climática. Depois nós tivemos no ano seguinte um detalhamento disso, justamente isso que você está cobrando, né, e havia esse detalhamento, e isso foi revogado em 2018 pelo governo Temer. Então, veja, a gente tem aí, quando a gente fala que o Brasil pós-golpe é um outro país, né, as evidências são claras, né? Esse é mais um caso, infelizmente, né, que mostra o quanto nós retroagimos, né, depois do golpe que destituiu injustamente a presidenta Dilma. E agora, então, a gente tem novamente o compromisso internacional de apresentar uma meta de redução, e o que o governo Bolsonaro fez foi, infelizmente, pegar um número que não era mais aquele do compromisso anterior, pegou um compromisso, um número mais à frente, ou seja, quando o volume de emissão aumentou. Essa ação, por exemplo, tem sido chamada de pedalada climática e motivou aí a um grupo de jovens a processar o governo. Isso está tramitando na justiça. Esperamos que, quando chegue às esferas daí, seja acolhida, porque, de fato, a nossa Constituição prevê de maneira muito sábia, lá em 88 já, o direito intergeracional, né? Já que nós temos o compromisso de proteger o ambiente para gerações atuais e para gerações futuras também, né? Então, com base nesse princípio, por exemplo, já seria possível, sim, dizer que o governo está afrontando a Constituição mais uma vez, né? Seria mais um aspecto aí para ser ponderado, envolvendo aí, eventualmente, até o impedimento do presidente. Infringindo a Constituição, também acordos internacionais. E, Wagner, quando você fala dessa questão das chamadas pedaladas climáticas ou simplesmente do não cumprimento daquilo que foi acordado com outros países em relação à questão ambiental, nós vamos ter a COP26 e o Brasil não vai ter o que mostrar, ainda que a delegação do governo possa tentar ali fazer uma apresentação, por exemplo, de forma enviesada, como fez Bolsonaro em seu discurso na Assembleia Geral da ONU. O país também vai ser representado por parlamentares e ONGs que vão, né, obviamente, denunciar aquilo que tem acontecido no Brasil nessa área ambiental. Do ponto de vista internacional, essa cobrança pode ser ainda maior em relação ao governo brasileiro por conta do que ele tem feito e do que ele não tem feito, e também pode gerar novas ações dentro do âmbito dessa chamada litigância? Veja, Glauco, essa questão é fundamental, né? Nós tivemos agora, na última segunda-feira, o lançamento pelo atual ministro de Meio Ambiente de algo que foi muito grotesco, eu diria, né? Ele lançou um novo plano onde não tem o menor detalhamento de nada, né? Ele falou, não, agora nós vamos caminhar para a economia verde. Bom, o termo economia verde já é polêmico, mas vamos dizer que se tivesse uma definição clara no documento, se houvesse um documento mais detalhado, o que ele fez foi, na verdade, juntar uma série de ações que já existem, né? de vários governos, inclusive, alguns são até da época do Fernando Henrique, e diz que isso tudo, então, agora é a novidade do Brasil, e apresentou um número completamente sem muita base, dizendo que nós vamos reduzir as emissões com esse compromisso que eu dizia de 2020. Ou seja, é de fato uma situação que fica grotesca, né? Porque, como já dissemos aqui algumas vezes, hoje em dia nós temos instrumentos internacionais, satélites, por exemplo, que fazem captura de emissão de gases de efeito estufa, que conseguem monitorar, por exemplo, o avanço do desmatamento, conseguem qualificar o tipo de uso do solo que você está tendo. E se é pecuária, você consegue estimar quanto é emitido de metano, por exemplo. Se é outro tipo de cobertura, você consegue perceber exatamente o quanto você pede de cobertura vegetal, enfim. Tudo isso hoje em dia, Glauco, é muito fácil de ser ponderado, de ser conhecido, né? E aí, quando você vai para um fórum internacional, onde essas questões estão claramente postas, né, você fica desmoralizado, né, infelizmente. E não por outra razão, um conjunto de empresários já se mobilizou para levar um documento, né, para a própria COP, dizendo, olha, nós não somos o que o governo está fazendo, né? Mais ou menos o que ocorreu na época do governo Trump e o estado da Califórnia, que se descolou do governo, dizendo, olha, nós estamos em outro momento aqui, queremos outro tipo de ação, temos outro tipo de compromisso, né? E é, de fato,
o que está ocorrendo. Por que os empresários fazem isso? Não é porque eles também são legais, né, com as questões climáticas, porque eles sabem que isso pode ter ações, por exemplo, de retaliação à compra de produtos brasileiros, né, o que vai prejudicar ainda mais a nossa já frágil economia, né? Então, eu diria que esse contexto todo, ele é muito ruim para o país, né? Nós perdemos credibilidade externa, isso pode levar, infelizmente, né, que o Brasil sofra retaliações, não de algum tipo de intervenção, não, simplesmente um país decide, olha, não compro mais produtos de quem está emitindo tanto de CO2, e aí a gente vai passar a ficar numa situação um pouco mais difícil na nossa já frágil economia e na inserção internacional. Além de tudo, acho que o que tem de mais grave, né, é que hoje em dia as ONGs são muito bem articuladas, elas têm uma rede de informação muito ágil, né, e isso tudo circula com muita rapidez, né, Glauco? E tem até situações alegóricas, né? Certamente o Brasil vai receber aqueles troféus nada agradáveis de receber, como, por exemplo, o fóssil do dia, o fóssil do ano, o fóssil da conferência, enfim, são situações realmente que levam a uma imagem muito negativa do país, alterando drasticamente uma posição que nós tínhamos até pouco tempo atrás, né? Se você pegar, por exemplo, o protagonismo que o próprio Lula com o Carlos Menck tiveram em Copenhague, mesmo antes, se você pensar o protocolo de Kyoto, que é o resultado de uma proposta oriunda do Brasil, envolvendo aí colegas da USP, colegas então, na época do INPE, enfim, o Brasil já teve a vice-presidência do IPCC, hoje, de novo, até uma Krug é vice-presidente do IPCC também, é uma das, enfim, né, tivemos protagonismo na época do governo Dilma, com a ministra Isabela, com o Luiz Figueiredo, que era o nosso chanceler, enfim, tudo isso se perde, né, em 5 anos, é algo assustador, e essa mudança do Brasil no cenário internacional em relação às mudanças climáticas é, de fato, surpreendente e, ao mesmo tempo, afeta drasticamente a nossa imagem, né? Para reconstruir isso, Glauco, a gente sabe que, quando trabalha com relações internacionais, que uma das questões fundamentais é você passar segurança para o seu interlocutor, né? Você não surpreender. Quando isso ocorre, para você reconquistar essa segurança, você reconquistar a confiança do seu interlocutor, é demorado, né? E a gente sabe que isso não é de um dia ao outro. Portanto, o prejuízo para o país é enorme, infelizmente, e certamente seremos, lamentavelmente, do meu ponto de vista, muito criticados na próxima semana na COP26, que vai ocorrer agora. Começa domingo, né, e vai ao longo até o dia 12 agora de novembro. Você lembrou, Wagner, que as informações circulam, né, nessa área, principalmente entre as ONGs, lembrando que uma ONG austríaca, inclusive, há 2 semanas entrou com uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional em Haia, a 6ª denúncia contra ele, justamente por conta de crime contra a humanidade em razão da sua política ambiental. E nós já temos também, Wagner, tivemos aí a definição esse ano de uma nova tipificação de crime contra o conjunto da humanidade, que é o crime de ecocídio. Uma comissão internacional de 12 juristas elaborou ali, né, definiu bem o que é esse crime, que diz o seguinte: para os efeitos do presente estatuto, fazendo referência ao Estatuto de Roma, entender-se-á por ecocídio qualquer ato ilícito ou arbitrário perpetrado com consciência de que existem grandes possibilidades de que cause danos graves que sejam extensos ou duradouros ao meio ambiente. E, infelizmente, é isso que a gente tem observado no decorrer desse governo, Wagner. Não há dúvida, Glauco. Você é sempre muito bem documentado, bem informado. É muito agradável também conversar com você, assim como com a Marilu, enfim. Mas eu diria que essa questão no Tribunal de Haia, a gente comentou há 2 semanas atrás, justamente, né, trazendo essa questão. Até fiquei muito contente com a repercussão que teve aí nas redes, né? De fato, essa ONG levou, mais uma vez, né, o presidente ao Tribunal de Haia. Dessa vez, pela primeira vez, né, ocorreu por conta das questões socioambientais. O conceito de ecocídio ele já vem sendo discutido há algum tempo, né? E é importante, quando ele chega nessa esfera de uma definição de caráter jurídico, aí você passa a ter mais um instrumento que você pode judicializar, né? Pode levar para os tribunais. Isso certamente, por mais que possa ser moroso, mas os resultados chegam, um momento ou outro você tem uma resolução sobre essas questões, né? A morosidade faz parte do direito, né? E, ao mesmo tempo, a gente passa a ter aí também mais uns aliados, né, no enfrentamento dessas questões climáticas. Eu tenho dito já há algum tempo que nós precisamos ter advogados, historiadores, geógrafos, psicólogos, engenheiros, gestores ambientais, químicos, biólogos, físicos, enfim, todo um arsenal mesmo, né, de entendimentos, jornalistas, evidentemente, psicólogos, né, todo esse conjunto para que a gente possa enfrentar os desafios que estão diante das mudanças climáticas, que não são pequenos, né? Por quê? Porque eles não são pequenos, Glauco? Porque para você
evitar ações de ecocídio, por exemplo, né, evitar o desmatamento, você afronta interesses. E nesse jogo político que está posto, eu preciso ter um volume de informação muito grande, muito claro, que seja veiculado rapidamente para mostrar exatamente quem está infringindo, né, legislação, quem está, na verdade, colocando em situação de risco, povos originários, muitas vezes, comunidades locais, muitas vezes, mas que acaba tendo repercussão, sim, na escala regional e na escala internacional. Ou seja, nós estamos falando de um sistema integrado, que são os ciclos biogeoquímicos da natureza, que, de alguma maneira, estão sendo drasticamente afetados pela ação humana. Isso pode levar, sim, a situações de ecocídio. Infelizmente, o Brasil tem colaborado muito com isso, ao não combater o desmatamento, ao emitir cada vez mais gás de efeito de estufa a partir do desmatamento, inclusive, e isso certamente vai chegar aos tribunais internacionais, mais uma vez, infelizmente, afetando a nossa imagem internacional. Insisto, que é sempre muito ruim, porque afeta por muito tempo, né? Até você tirar essa inércia você mostrar uma nova cara, e construir credibilidade, fundamentalmente, isso é demorado, Glauco. Então, a gente vai ter aí uma tarefa muito grande, difícil, né? Mas tem que ser enfrentada, que é justamente reconstruir a imagem internacional do Brasil. E todos nós lamentamos que a imagem do país esteja sendo afetada dessa forma, mas ao mesmo tempo também esperamos que o constrangimento internacional, que deve ser ainda mais evidente durante a COP26, que começa nesse domingo, faça o governo pelo menos repensar algumas das suas atitudes em relação à área ambiental, né, Wagner? Eu gostaria, Glauco, mas esses caras são principistas, sabe? Eles têm isso como um ponto ideológico e com esse tipo de situação, com gente com esse perfil não há diálogo, né? Você é testemunha que lá no começo do mandato desse cidadão, eu convidava o ministro Salles para diálogo, né? Não era ironia, não, era disposição de conversar mesmo, né? Eu acho que a gente tem que conversar com quem quer que seja governo, enfim. É papel da universidade esse diálogo, e não houve nenhum tipo de ressonância em momento algum, né? E não é, quando eu digo conversar, não é chamar para sentar na mesa, não. Se chamasse, até iria, acho que é nosso papel mesmo ter interlocução. Mas é ler o que está sendo produzido, né? É conhecer, de fato, as implicações do resultado das ações que eles estão fazendo hoje, né? E, infelizmente, eles não têm esse tipo de preocupação. Ao contrário, é um projeto, de fato, né, de promover o desmatamento, de promover o extermínio de povos originários, enfim, de afetar drasticamente comunidades que eles consideram de menor relevância, né, quando, na verdade, são alternativa, né? Essa diversidade cultural que o Brasil tem, que nós chamamos de sociodiversidade associada à biodiversidade, é que nos dá uma característica absolutamente singular, né? E eu vou dar aqui um spoiler, a gente está quase pronto o nosso livro sobre, contando com vários colegas também, sobre a devastação da Amazônia, a Amazônia dos pontos alternativos da devastação, e acho que em breve teremos a oportunidade de lançar esse material, onde a gente apresenta ali vários trabalhos de diversos pesquisadores que mostram claramente alternativas para o que está acontecendo na Amazônia hoje. E são autores brasileiros da Amazônia e de outras partes do país. Nós não precisamos mais, Glauco, de nenhum tipo de tutela internacional. Há reflexão, há projeto, há capacidade hoje tecnológica, científica de propor alternativas para o que está ocorrendo. Infelizmente, esse governo não é sensível a isso. Ele nega a ciência e nega, inclusive, e desqualifica aquilo que é feito no país. Mas isso vai passar, Glauco, eu tenho clareza disso. E acho que o pior já estamos enfrentando, né, no meio dessa turbulência, mas certamente isso não vai durar muito tempo, não. Eu espero, inclusive, que saísse o quanto antes, né? Mas no prazo máximo, eu diria que as eleições do ano que vem a gente vai ter um outro cenário, espero. Mas temos que trabalhar muito para isso, né? Não tem nada a ganho, nada está resolvido. Enfim, a política ela se ganha sempre no dia da eleição, não tem nada previamente, não. Como alguns colegas acham, nesse aspecto eu sou bastante realista, e política se ganha no dia, né? A eleição se ganha no dia, enfim. Mas isso é uma outra pauta, outro assunto. A história recente tem mostrado isso. Wagner, muito obrigado pela sua participação, e quando o livro ficar pronto, né, ainda mais com um tema como esse que é tão importante, não só por conta do contexto que a gente vive aqui no Brasil, mas no contexto climático mundial, aí você avisa a gente que vamos repercutir, vamos discutir aqui. Até a próxima, Wagner. Sim. Até a próxima, Glauco. Obrigado pela oportunidade aí. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.